Há um poema muito conhecido chamado Pegadas na Areia. Ele diz assim: sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus e revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida. E cada dia vivido apareciam na areia duas pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas. E isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então eu perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Um poema muito conhecido, mas um poema que também descreve muitas vezes a nossa vida. Você já se sentiu sozinho? Você já achou que por acaso Deus lhe abandonou? Esse sentimento ele é muito comum no nosso coração. E a palavra de Deus também nos dirige a como lidar com ele. Ou a como devemos, como igreja local, como povo de Deus, caminharmos nesse mundo, lembrando que o nosso grande Deus nos carrega em nossos braços. Estou pensando nesse assunto, queria orar com vocês sobre isso, nosso tema de hoje, nosso sermão. E eu gostaria de orar com vocês mais uma vez, clamando pela graça do Senhor para que Ele nos abençoe nesse tempo aqui. Nosso grande Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor nunca nos abandona. Sabemos que o Senhor é um Deus sempre presente. Que o grande problema não está lá fora, mas está no nosso próprio coração. Nos ajuda a lidar com as dificuldades, com os sofrimentos, com as lutas, olhando fixamente para Ti. Que nessa noite a Tua palavra possa nos animar como Tua igreja, nos exortar, nos fortalecer, para que possamos nesse momento aqui, ó Pai, olharmos fixamente para o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem o poder para salvar, para nos direcionar e para nos encher de esperança até aquele dia que nós o veremos face a face. Nos abençoe nesse momento, fala conosco, age com o poder do Teu Santo Espírito em nome de Cristo. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Nós iremos dar continuidade à exposição desse texto. E enquanto você abre lá, eu queria traçar alguns pontos importantes para a gente poder entender, compreender essa perícope aqui, essa parte especial do texto que nós iremos aprender hoje, aquilo que o nosso Deus quer falar conosco. Antes disso, deixa eu ler o texto com vocês. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Hebreus 4, a partir do versículo 14. Amém? Todos abriram? Assim diz a palavra inspirada do nosso grande Deus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, em especial, esse texto, esse livro foi escrito tendo em vista a um povo que estava passando por algumas perseguições e dificuldades por seguirem a Cristo Jesus. Então, a gente precisa lembrar que ele foi escrito no período de 64 depois de Cristo, um período em que o imperador Nero está ali em ascensão, agindo com muita força contra os cristãos. E esses irmãos aqui, como uma forma de driblar a perseguição, eles estavam tentando unir o judaísmo com o cristianismo. Não era um ato de simplesmente abandonar o cristianismo, mas era um ato de tentar, como uma forma de driblar a perseguição, unir essas duas religiões. Por quê? Porque uma forma deles driblar essa perseguição era uma forma justamente que eles iriam ser protegidos pelo Império Romano, porque a religião judaica era protegida pelo Império. Então, uma forma deles continuarem vivendo como cristãos era seguindo os costumes judaicos, mas ainda assim, lá no fundo, achando que ainda estavam sendo cristãos. E aí o autor, ou o pastor dessa igreja, vai admoestar, exortar esses irmãos aqui, a eles perseverarem olhando
para Cristo Jesus. Eles deveriam perseverar e olhar para a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 1, nós já vimos isso, lá no versículo 1 até o versículo 4, nós vemos o autor destacando a supremacia do Filho, mostrando que o Filho é aquele que criou todas as coisas, que o Filho é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele não é um qualquer, ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele quer fazer com que os leitores dessa carta, desse livro especial, olhem fixamente para Jesus. É como se ele estivesse pegando nas duas bochechas aqui desses leitores e apontasse, empurrasse o rosto deles para o céu. E lembrassem para esses irmãos a grandeza, o poder, o quão Cristo era glorioso. E aí, tendo em vista isso, no capítulo 1 ainda, do versículo 5 até o capítulo 2, verso 18, ele vai falar que Cristo ele é superior aos anjos. Porque lembra que lá no Antigo Testamento, quem levou as leis para Moisés foram os anjos. E o autor quer destacar que Cristo ele é superior aos anjos, que os anjos que levaram a lei para Moisés, na verdade, eles serviam, ou eles servem ao Senhor Jesus Cristo. E aquele que serve, ele está debaixo do seu senhorio. E aí, por último, na nossa última exposição, nós vimos no capítulo 3 até o capítulo 5, versículo 10, uma parte dessa sessão, o Filho como sumo sacerdote superior, aquele que é mais fiel do que Moisés, aquele que é mais fiel do que todos no Antigo Testamento. E aí, por conta disso, precisamos perseverar, olhando para a grandeza do Senhor Jesus Cristo. E aí, nessa sessão aqui hoje, em especial, do versículo 14 até o versículo 16, o autor quer nos ensinar a como passarmos pelas dificuldades e pelas tribulações. Então, lembrando desse contexto que eles estavam vivendo, eles deveriam fixar os olhos em Jesus. E o autor quer destacar que o próprio Senhor Jesus Cristo estaria caminhando com eles. Que durante todo o processo, não importa o que eles estivessem passando, não importa a dor, não importa a angústia, não importa a perseguição, se eles perdessem a vida, Cristo os receberia. E eles estariam protegidos na pessoa, na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, após a advertência que nós vimos na nossa última exposição, o autor agora ele vai encorajar esses leitores a procurarem ajuda no Senhor Jesus Cristo. E aí, como eu falei até na EBD hoje pela manhã, para aqueles que estavam aqui presentes, isso é uma coisa muito comum que nós conseguimos observar no estilo de escrita dos profetas menores. Eles sempre trazem uma mensagem de advertência e, juntamente com elas, trazem também uma mensagem de exortação ou uma mensagem de encorajamento. E não é diferente aqui também. O autor sempre, após falar algo a respeito da grandeza do Filho, ele também sempre traz, após isso, algo a respeito de como devemos viver à luz disso. Então, no primeiro momento, como uma forma de encorajar esses leitores, trazer eles para perto, como alguém que pega nas duas bochechas aqui, segura firme no rosto, ele vira o rosto desses leitores para dizer assim: ei, vocês precisam lembrar da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o que ele faz a partir do versículo 14. Acompanhe comigo. Ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, a primeira coisa que ele vai trazer ênfase é a respeito da grandeza do Filho. Ele quer fazer com que os seus leitores lembrem o quão grande Cristo é, o quão poderoso Cristo é. Ele quer mostrar que Jesus Cristo ele é superior a todos os sacerdotes anteriormente que vieram da linhagem de Arão. Então, ele sempre tem em vista o Antigo Testamento. Por isso que ele vai fazer muitas citações para justamente fazer uma comparação. Então, olha, Arão era assim, mas Jesus ele é superior. Moisés era assim, mas Jesus ele é superior. Então, é como se ele estivesse fazendo com que os leitores parassem para pensar a respeito da grandeza do Senhor e do Salvador deles. Porque era isso que iria sustentar eles no meio da perseguição e da dificuldade. No meio das tentações e das aflições que surgem no dia a dia. Olhando para a grandeza e para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele começa enfatizando que Cristo, ele é o grande sumo sacerdote. Ele é aquele que é superior a todos os outros sacerdotes que vieram anteriormente a ele. Por que essa ideia do texto quer enfatizar justamente a grandeza de Jesus? Quando a gente consegue observar o restante desse livro, lá no capítulo 13, versículo 20, o autor vai trazer destaque também que Cristo ele é o grande pastor.
Então, sempre quando o autor usa essa palavra de grandeza, é sempre para destacar essa ideia. Cristo, ele é maior. Cristo, ele é mais poderoso. E aí, para que a gente possa entender o porquê que Cristo ele é superior a todos os sacerdotes que vieram anteriormente, a gente precisa lembrar qual eram os ofícios ou o papel do sacerdote lá na nação judaica. Para eles aqui era muito claro, mas para a gente que não temos sacerdotes fica um pouco difícil de entendermos. E aí precisamos lembrar que o sumo sacerdote no Antigo Testamento ele tinha uma função de uma vez por ano adentrar no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício em prol do pecado do povo. Então o ritual era mais ou menos o seguinte: ele chegava no local onde havia o sacrifício, ele se limpava, se banhava, a água tinha um sentido de purificação, de limpeza para poder adentrar na presença de Deus. Ele sacrificava um animal, pegava o sangue desse animal e adentrava no Santo dos Santos. Nesse local específico só poderia entrar uma vez por ano, nenhuma vez mais. Ali, a ideia daquele local, o Santo dos Santos, dentro do tabernáculo ou dentro do templo, era a ideia de representar a presença de Deus. E para se achegar diante da presença de Deus, teria que se achegar com um sacrifício em prol dos pecados que o próprio sacerdote e que a nação, que ele estava ali no caso mediando a relação entre a nação e o próprio Deus, ele tinha que entregar esse sacrifício em prol do pecado de todos eles. Então ele entrava e aspergia o sangue que ele tinha acabado de sacrificar ali na tampa do propiciatório, e dessa forma o pecado do povo era perdoado. E aí o autor quer mostrar que Jesus Cristo ele é o fim, ou ele é o cumprimento das sucessões dos sacerdotes. Ele quer mostrar que Cristo ele é muito maior do que todos os sacerdotes que vieram anteriormente a ele. Porque esse sacerdote, o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, ele não adentrou em um templo comum, em um tabernáculo comum. Acompanhe comigo onde o que o autor diz que esse grande sumo sacerdote, ele penetrou o que, irmãos? Os céus. O local onde ele oferece o sacrifício, ele é superior a todos os locais, ou ao local do Antigo Testamento que era oferecido o sacrifício ou o sangue do animal. Ele agora, como grande sumo sacerdote, vai nos representar diante do grande Deus do universo. Ele entrega o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. O local agora onde ele está entregando o sacrifício é no próprio céu. Hebreus, a gente vai chegar ainda lá no capítulo 9, capítulo 10, vai deixar claro que o templo do Antigo Testamento era apenas algo que prefigurava um templo que existe nos céus, onde há o próprio trono de Deus. Então a ideia é que todas as coisas do Antigo Testamento serviam apenas como figuras, apenas como sombras, para aquilo que ainda iria acontecer. Então o que salvava o povo no Antigo Testamento não era simplesmente a entrega de um animal, de um sacrifício de um animal. O que salvava o povo era a fé no Cristo que viria. E a forma deles demonstrarem essa fé era oferecendo um animal. Então a fé caminhava com as obras. Não no sentido de que a salvação é por obras, mas que a fé é testificada por meio das obras, como também continua sendo ainda no Novo Testamento. E esse Cristo, ele penetra os céus, ele adentra nos céus. E essa ideia aqui de entrar nos céus, e você pode perceber que essa palavra está no plural, não quer trazer a ideia de que existe vários céus, como alguns teólogos querem destacar. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, ou alguns judeus vão dizer que existem 7 estágios até chegar no céu. Pode ser que haja, a gente pode conjecturar, mas o texto bíblico não nos deixa claro a respeito do assunto, a não ser quando Paulo fala a respeito de um terceiro céu. Mas se existe mais céus, nós não temos convicção disso. A grande ideia do autor aqui é mostrar que Cristo está em um local superior, que Cristo está reinando sobre todas as coisas. Jesus ele não atravessou um véu como o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Jesus atravessou o céu. Em alguns outros textos no livro de Hebreus, o autor vai destacar que existe o céu, o local onde o próprio Deus ele reina. Em Efésios, para complementar essa ideia, capítulo 4, versículo 10, quando vai falar a respeito da obra de Jesus, diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir
todas as coisas. Então a grande ideia que o autor quer destacar para esses irmãos aqui é: ei, olha para quem teu Cristo é. Olha para a grandeza do teu Cristo. Ele é aquele que ofereceu um sacrifício diretamente para o Pai em prol de vocês. Se o homem tentasse de fato entrar na presença de Deus sem esse sacrifício, ele seria fulminado. Ele seria imediatamente condenado eternamente por causa dos seus pecados. Mas o autor quer mostrar que Cristo, ele por ter penetrado os céus, adentrado nos céus, ele rompe essa barreira entre nós e o nosso grande Deus. Por ele ter nascido nesse mundo, morrido, ressuscitado, ascendido aos céus, ter sido coroado no seu alto e sublime trono de glória. Ele não somente agora ele abre um caminho para que pecadores sejam salvos, mas ele rasga os céus para que eu e você pudéssemos ter comunhão com o nosso grande Deus. Porque, como o autor destaca, esse sumo sacerdote, ele é o Filho de Deus. Ele não é um homem comum. Ele não é um homem qualquer. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus que se fez homem. E aí o autor destaca a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Após falar um pouco a respeito da sua obra, lembrando para esses irmãos o que Jesus Cristo fez, ele também traz um destaque a respeito de quem Cristo é. Ele é o Deus homem, 100% Deus e 100% homem. Um Deus perfeito, que sentiu as nossas dores como homem, veio a esse mundo e abriu um caminho perfeito entre nós e o grande Deus do universo. Como Deus agora ele pode oferecer, irmãos, um sacrifício perfeito. E como homem, ele pode mediar essa relação entre nós e o grande Deus do universo. É algo que nós precisamos recordar, irmãos, diariamente. Esse é o nosso maior tesouro. Essa é a nossa maior alegria. É ter essa convicção de que quando nós partirmos desse mundo, nós teremos um céu aberto para nós. Não pelos nossos méritos, ou por aquilo que nós realizamos nesse mundo. Porque, afinal de contas, o que o autor bíblico de Isaías diz, o texto sagrado diz, é que as nossas melhores obras são trapos de imundície. O Deus que rasgou os céus foi Cristo, o homem. E nós precisamos constantemente relembrar dessa verdade. Relembrar do que Cristo realizou por nós naquela cruz. De que Cristo, irmãos, está agora, nesse exato momento, no céu, intercedendo por mim e por você. Cristo não está no céu, meus irmãos, hibernando, dormindo. Ele não armou uma rede lá, de uma coluna do tempo para outra, e está lá deitado, esperando, na tranquilidade. Cristo está reinando, intercedendo, sustentando todas as coisas pelo poder da sua santa palavra. Nada foge da sua vontade, nada foge do seu domínio. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Tudo é dele, tudo é do nosso Cristo. Mas nós temos esse problema do teísmo cristão. A ideia do teísmo é que muitas vezes a filosofia, digo melhor, explicando para vocês, é a ideia de que Deus começou todas as coisas, criou todas as coisas e foi embora. Deixou aí as coisas acontecendo como devem acontecer. E às vezes nós temos esse sentimento com Cristo. Achamos que Cristo trouxe uma mensagem para nós, nos salvou da ira vindoura, e essa é a mensagem, pronto. Mas Cristo continua no seu alto e sublime trono, cuidando de nós. Nós temos, irmãos, um Deus incrível, cuidando e olhando, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Agora, como pai, eu tenho tido muitas experiências de entender o que é a paternidade de Deus. É muito legal ver o Esdrinhas lá em casa, brincando. Como pai, é muito gostoso ver o meu filho se alegrando. E às vezes ele está brincando aqui, aí ele não anda ainda, ele é medroso, ele não anda ainda. Aí ele encosta assim, as mãos na parede, e às vezes tem um brinquedo assim um pouquinho distante, ele tenta pegar. Quando ele faz esse movimento, o que é que acontece? Ele cai no chão, aí eu tenho que às vezes proteger a cabeça dele, para a cabeça dele não bater com força. Às vezes ele está brincando ali, eu tenho que proteger ele de alguns acidentes, que ele como criança, ele não consegue entender o que está acontecendo, e eu tenho que estar constantemente cuidando dele, protegendo ele.
Ele fica tão focado em brincar, se divertir, engatinhar para um lado para o outro, que ele não presta atenção direito nas coisas que estão ao redor dele, ou nos perigos que estão ao redor dele. Porque normalmente ele está focado em coisas que ele quer brincar, que ele quer se divertir. E às vezes, irmãos, nós somos como o Esdras. Nós focamos nas nossas vidas e esquecemos do Deus que sempre olha por nós. Do Deus, irmãos, que nos sustenta nas nossas quedas. Do Deus que protege as nossas cabeças, para que ela não quique no chão e quebre por completo. O Deus que sustenta a nossa fé em dias difíceis. E que a gente acha que o fio vai romper, que o chão não tem mais onde pisar. Deus continua sendo aquele que nos sustenta e nos mantém, porque Ele está nos céus, reinando, intercedendo por mim e por você. Deus, irmãos, Ele é esse Deus grande e poderoso para salvar. É esse Deus que não somente veio ao mundo para nos salvar de uma ira vindoura, mas é um Deus que nos sustenta durante a nossa caminhada até chegarmos naquele grande dia. É dele que nós dependemos. Dele vem a nossa força. E como os irmãos aqui, no caso dos hebreus, precisavam lembrar, em meio à perseguição e às dificuldades, nós também precisamos lembrar disso. Deus está conosco. Como nós lemos aqui no Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. Ele sempre estará lá. E assim o autor ele exorta esses irmãos, como sempre faz após uma doutrina esplendorosa, grandiosa, a respeito da obra do Filho, da pessoa do Cristo, da pessoa de Cristo. Ele exorta esses irmãos a fazerem algo. Olha o final do versículo 14, onde ele diz: conservemos firmes a nossa confissão. Então lembra que esses judeus, eles estavam tentando, ou alguns gregos também aqui, estavam tentando juntar o cristianismo com o judaísmo. E o autor quer mostrar para eles que isso não dá. Não tem como você continuar sendo cristão e voltar às práticas antigas do judaísmo. Abandonar a pessoa e a obra de Jesus Cristo naquele momento da perseguição, se apegar a essas coisas antigas, seria então abandonar a realidade e se apegar às sombras. Então a pessoa e a obra de Cristo é o que sustentaria esses irmãos durante a dificuldade deles. A pessoa e a obra de Cristo é suficiente para segurar, para que o fio não rompa, para manter e ser o seu chão durante a caminhada, enquanto você vê ao seu redor apenas abismos e buracos. Ele é o caminho concreto, firme, o fundamento sólido, a rocha eterna que nos sustenta para darmos um passo de cada vez, até chegarmos naquele grande dia. O autor quer mostrar que somente olhando para Jesus é que eles conseguiriam fazer isso. Somente por meio de Cristo eles iriam conseguir passar por aquela perseguição. E eles tinham um papel de se assegurar, ou se encher, apertar firme, colocar no coração, segurar na mente, não deixar fugir as doutrinas e os ensinos de Cristo. Essa palavra confissão, no Novo Testamento, ela muitas vezes aparece como uma ideia de conjuntos de doutrinas. Coisas a respeito que eles aprenderam, no caso aqui os cristãos, e nós também, a respeito da pessoa de Cristo. Então eles tinham que guardar essa confissão, manter essa confissão segura. Nós encontramos isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que diz: então, irmãos, estáis firmes e retende a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Essa tradição, esses ensinos, essa confissão que provavelmente o autor está falando aqui. Mas eu creio que essa ideia vai mais além do que apenas um conjunto de doutrinas. Philip Hughes, ele diz que a fé é a crença que é tanto interiormente entretida pelo coração, quanto exteriormente confessada diante dos homens. Existe então uma relação de profissão de fé, onde nós como cristãos, ou esses irmãos, declaram a confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas mais do que isso, existe uma confiança, um descanso
na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas, irmãos, uma fé intelectual, onde você olha assim e acha legal. Jesus é interessante. Eu acho isso legal. Ele foi um grande homem. Interessante quem Cristo é. É uma fé que vai além do intelectualismo. Não é concordar com ela. Não é achar legal a fé. Não é achar bonita. Não é achar historicamente elegante. É mais do que isso. É uma entrega por inteiro. É uma confiança plena. Uma convicção que mesmo em meio às dificuldades você tem um fim predestinado, determinado, seguro pelo grande Cristo. Essa é a fé que o autor quer que esses irmãos conservem. Uma fé de não apenas concordar com as grandes ideias do Cristo, mas uma fé que descansa no Cristo. Uma fé que se alegra em Cristo. Uma fé que é animada pelo grande Cristo. Hoje eu falei um pouco a respeito disso na nossa EBD, da grande ideia de que o Deus, nas Sagradas Escrituras, ele não espera da nossa parte apenas arrependimento, confissão e seguir em frente. Ele espera que nós, como servos dele, tenhamos plena satisfação nele. Ele espera que eu e você, ao olharmos para a grande verdade da palavra de Deus, aquilo que ele prometeu para você, que a morte não será o seu fim, que o que aguarda você é o novo céus e a nova terra, que as dores desse mundo elas são passageiras, que ele promete para você um descanso eterno. Ele não quer que você olhe para essas verdades e simplesmente diga assim, é legal Jesus, que interessante, mas quanto à minha doença aqui, e quanto aos meus problemas aqui, deixa eu dizer uma coisa, irmãos, talvez Deus não quer nos livrar dos nossos sofrimentos, talvez Deus não queira nos tirar de lá, como Joe Owen certamente disse, no seu livro Para Vencer o Pecado e a Tentação, se Deus tirasse certas dificuldades da nossa vida, ele saberia que a primeira coisa que você ia fazer é correr para o mundo e se afastar dele. Então sabe o que é que ele faz? Ele cerca você de dor. Ele cerca você de dificuldades. Ele cerca você de angústia, para que você esteja sempre se humilhando aos pés da cruz. E glória a Deus por isso, irmãos. Porque esse grande Deus que nos salvou é o grande Deus que continua nos sustentando. É o grande Deus que nos manterá até aquele grande dia. E Ele quer que a gente olhe para essa obra incrível que Ele está fazendo e o louvemos por isso. Ele quer que a gente olhe para as promessas que Ele deu para nós e nos alegremos com isso. Oh, irmãos, o que existe melhor nesse mundo do que o nosso Cristo? Me diga aí. O que é que tem nesse mundo que você pode conquistar que se compara ao grande Deus? Existe algo mais pesado do que a glória dele? Existe algo mais grandioso do que o poder dele? Existe algo mais esplendoroso do que o que ele fez por você na cruz do Calvário? Não há, irmãos. Não há. Por que não nos alegramos nisso? Por que isso não é tudo para nós? Por que não nos doamos e falamos dessa verdade? Como falamos, por exemplo, quando temos um filho. Dizemos para as pessoas como é bom ter uma criança, ou como é bom receber um emprego novo, como é bom ter um carro novo, como é bom ter aquilo que você tanto queria, mas quanto ao grande Senhor, ao grande Salvador, aquilo que Ele te presenteou, você às vezes se cala, não fala. O que é que você está colocando no lugar de Deus no seu coração? Cristo continua sendo tudo para você? A obra dele continua sendo suficiente para você? Um dos grandes lemas dos reformadores é que a igreja ela precisa sempre continuar se reformando. Sempre. Porque nós temos uma tendência, irmãos, pecaminosa, desgraçada, ruim dentro de cada um de nós, de parar de olhar para o que realmente importa. Por isso que Deus muitas vezes nos chacoalha. Bota para fora o que está dentro do nosso coração. Para que a gente vá até Ele em arrependimento. E sempre clame pela sua graça. Então o que vai conservar você na sua faculdade, quando aqueles professores levantarem aquelas ideias filosóficas, é Cristo. O que vai sustentar você em meio às dores e às dificuldades, quando você não tiver a cura da sua doença, é Cristo. O que vai sustentar você quando você vê o seu filho morrendo, as pessoas que você ama morrendo,
É Cristo. Ele é o maior tesouro desse mundo, irmãos. Aqui está o cerne da caminhada cristã. Considerar Cristo em todas as situações da nossa vida. Ter Ele como fundamento dos nossos corações. Então faça de tudo. Se cerque de todas as coisas que você puder, para você nunca esquecer dessa verdade. Se encha da palavra, leia ela diariamente. Se cerque de irmãos. Se comprometa com a igreja local, sirva. Confesse os seus pecados, peça ajuda. Caminhe, leia livros. Se empenhe, faça tudo o que for preciso. Para que você se encha de Cristo. Para que você lembre todos os dias para si mesmo quem Cristo é. Quem é o nosso grande rei. Para que assim você possa, nesse sentido, continuar firme, olhando para o seu grande autor e consumador da sua fé. E a grande questão que fica é, se Cristo está nos céus, como é que Ele pode nos ajudar? Talvez essa seja uma dúvida dos irmãos aqui, que talvez se levantassem durante o período em que eles estavam lendo esse livro. E aí o autor vai mostrar a partir do versículo 15, que esse grande sumo sacerdote, que é o Rei do Universo, que realizou uma obra grandiosa de salvação e perdão. Ele é o Deus que compreende as nossas dores. Olha comigo o versículo 15, que diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A forma como o autor escreve aqui, ele quer trazer muita ênfase a respeito do Cristo que se compadece. Quando ele fala aqui no negativo, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se, a ideia é que ele fala de algo negativo para trazer ênfase ou peso ao que está sendo ensinado. Ele quer deixar claro que existe uma obra que esse grande sumo sacerdote faz por nós, que ela é justamente o ter compaixão, o entender as nossas fraquezas, o lembrar, o saber que nós somos pó, que nós dependemos da sua graça, que ele entende e conhece cada uma das nossas angústias. O texto enfatiza que Cristo, ele se compadece porque ele se fez homem. Cristo, ele sentiu fome, sede, dor, angústia. Cristo foi tentado em todas as coisas. Isso aqui para os judeus era algo um pouco estranho. Porque para muitos deles, a ideia de Deus sentir o que nós sentimos era algo distante. E também para a própria filosofia grega da época. Uma ideia de um Deus transcendente que não poderia habitar no meio dos homens. E o autor quer destacar aqui o Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Ele é aquele que não somente está no alto céus, no seu sublime trono, reinando sobre todas as coisas, mas ele também está presente. E ele compreende cada um dos nossos sentimentos e dificuldades. Porque ele experimentou as nossas dores. Mesmo ele sendo quem ele é, o próprio Deus, ele decide se compadecer e compreender quem nós somos. Uma grande dúvida que surge então em muitos irmãos pensando nesse texto é possível Jesus Cristo pecar? O John Piper, quando ele vai responder essa questão, ele tenta responder olhando por uma ótica de possibilidade, se Jesus Cristo compreendia o que era pecar. Quando nós pensamos por esse lado, se Jesus Cristo tinha uma capacidade de entender o mal, de compreender a malignidade do homem, de saber discernir entre a maldade e aquilo que é bom, de captar, de diferenciar o bom e o ruim, sim, Cristo compreendia isso muito bem. Até porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Mas quanto ao sentido moral, se Cristo, no caso, ele tinha um mal nele, se ele tinha essa possibilidade dele, como homem, Deus, cometer pecado, a resposta é incisivamente não.
sendo ele Deus e homem, é impossível, nessa união dessas duas naturezas, na pessoa de Cristo, sendo 100% Deus e 100% homem, é impossível para ele cometer pecado. E aí surge a grande objeção que um certo homem até fez para C.S. Lewis, dizendo: se Jesus nunca pecou, ele não pode saber como é a verdadeira tentação. Ele não consegue se compadecer porque ele não experimentou toda a força da tentação. E Lewis responde para ele da seguinte forma: a ideia boba e atual de que as pessoas boas não sabem o que significa tentação é uma mentira. Aqueles que tentam resistir à tentação sabem o quão forte ela é. O homem que cede à tentação após 5 minutos simplesmente não sabe como seria 1 hora depois. Ou poderíamos acrescentar aqui, uma vida depois. O Paul Tripp utiliza uma ilustração muito legal para explicar o que seria isso. Essa ideia de Cristo conhecer bem o pecado, mesmo sem ter pecado nesse mundo. E ele pede para a gente imaginar uma barra de ferro de 10 centímetros. Imagine que eu pego essa barra e eu começo a apertar aqui, tentando unir as duas pontas dessa barra. E em um dado momento essa barra quebra. Essa barra ela é forte? Essa barra ela é forte? Não. Porque à medida que eu forçava, fazia força e apertava ela, em um dado momento, num ângulo aí, imagine comigo, de 90 graus, ela quebra no meio do percurso. Mas imagina comigo uma outra barra de 2 centímetros, onde você tenta unir essas duas pontas. Você força ao máximo que você consegue. Você consegue até tocar as duas pontas dessa barra de ferro, mas ela não quebra. Qual é a barra que é mais forte? Obviamente, é a barra de ferro que não quebrou. E essa é a grande ideia. Jesus é como se fosse a segunda barra. Jesus, ele nunca cedeu. Ele nunca fugiu. Ele nunca foi ao ápice de um pecado específico. Ele nunca foi onde a tentação o levaria. Ele aguentou toda a força da tentação e não cedeu. Ele foi até o fim. Ele suportou as últimas angústias. Satanás foi com todas as forças que ele podia. Que se viessem nas nossas vidas, na primeira oportunidade cairíamos. Mas Cristo não cedeu. O fato então dele não ter pecado não significa que ele não conheça as nossas fraquezas. Pelo contrário. O fato dele não ter pecado significa que ele conhece muito mais do que nós a maior força que o pecado pode exercer sobre alguém. Porque muitos de nós, na primeira tentação e dificuldade, caímos e não conseguimos experimentar a força maior daquela tentação. Mas Cristo não. Ele foi até o fim. Ele suportou até a última gota. Ele foi até o ápice da tentação. Assim, Jesus ele é o único que conhece o poder pleno da tentação. Jesus ele é o único que conhece completamente a força do pecado. E isso para os hebreus é muito importante. Eles deviam lembrar que Deus ele sente as nossas dores e as nossas dificuldades enquanto passamos pela adversidade. Que Deus, irmãos, ele não está longe, mas ele está perto. Que no desespero, no choro, ele sempre está lá. Quando estamos sem chão, nos sentindo sem saída, Deus ele geme, se angustia juntamente conosco. Ele passa pelo vale da sombra da morte conosco. Ele sempre estará lá. Ele é tocado, irmãos, pelo que nos toca. Ele conhece plenamente a sua dor. E ele promete nunca, nunca lhe abandonar. Às vezes, como irmãos, a gente tenta fazer isso uns com os outros. Tentamos, mas não conseguimos plenamente. Às vezes a gente se esforça muito
para chorar com os que choram, para se angustiar, mas a gente não consegue tocar na dor juntamente com você. Por isso que nós aprendemos no aconselhamento bíblico que nós nunca podemos dizer que nós compreendemos plenamente o que a pessoa está passando. Nós nunca podemos desprezar o sofrimento do outro, porque cada um tem o seu sofrimento em sua individualidade e nós não somos oniscientes. Nós não temos a capacidade de Deus de compreender a totalidade da dor que você está passando. Mas o autor dessa carta quer lembrar para esses irmãos que Deus entende. Que Deus sabe da nossa dor. Que Ele não virou o rosto para nós. Eu sei que na hora da angústia, essa é a primeira coisa que vem no nosso coração. A gente acha que Deus não está mais lá. Cadê Deus? Por que Deus não fez assim? Por que Deus não fez assim? E deixa eu dizer uma coisa, não é errado você chegar diante do seu Deus, diante do seu Pai, e abrir o seu coração. Falar para Ele as suas dificuldades, as suas angústias. Pelo contrário, como nós já aprendemos aqui, Deus quer passar conosco em meio às dificuldades e às limitações dessa vida. E é no meio do processo da confissão, com sabedoria, que nós encontramos consolação e refúgio da parte do nosso Deus. Porque Ele entende o que nós passamos. Ele entende as nossas fraquezas. E Ele nunca, irmãos, nunca, jamais nos abandona. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, diz o Senhor, eu jamais te abandonarei. Jamais te deixarei. Deus é aquele Senhor maravilhoso que nos cerca por todos os lados, que nos agarra com seu oceano de amor, que nos inunda até encher todos os nossos pulmões com a graça dEle, com o amor dEle, com a bondade dEle, para que no final de todas as coisas nós venhamos render glória à graça maravilhosa que Ele sempre, irmãos, sempre demonstra para conosco. Mas para que nós experimentemos essa graça, nós precisamos ir até o trono da graça. Que é justamente o que o autor fala no versículo 16, caminhando aqui para o final. Diante disso, da pessoa e da obra, da compaixão de Cristo, o autor ele exorta os irmãos dizendo, versículo 16, portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, após deixar claro quem Cristo é, a sua obra e a pessoalidade desse Cristo para cada um de nós, Ele nos anima a nos achegar a Deus, a buscar a Deus. Esse termo aqui, achegar-se, era um termo muito utilizado no Antigo Testamento para se referir à oração. Então, quando os sacerdotes ou os levitas iam prestar um culto a Deus, eles se achegavam ao Senhor. Assim como o autor próprio descreve no capítulo 11, versículo 6, dizendo, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, aqueles que se achegam, aqueles que vão até Deus para orar, adorar, louvar a Deus, essa é a ideia do texto. Eles precisam crer em quem Deus é e na obra desse grande Deus. E aí ele vai qualificar o que seria esse trono. Esse trono que é um trono glorioso, de graça e de misericórdia. E aí a gente precisa lembrar, para poder entender bem o que o autor está nos ensinando aqui, o contexto do Antigo Oriente Médio, que vai nos ensinar nos tempos bíblicos, que aqueles que se aproximavam do trono não podiam se aproximar de qualquer forma. Lembra de Esté, quando ela vai pedir lá força, ou graça, vamos dizer assim, para Assuero, para que ele, no caso, ouvisse as dificuldades que ela estava passando e aí conseguisse livrar o povo judeu lá da matança que haveria. Lembra que quando ela chega lá para Mordecai, ela diz, olha, pede para o povo jejuar, e eu sei que eu estou indo ali, provavelmente eu vou morrer, mas se eu perecer, pereci. Ela entendia que quando chegasse no grande trono do rei, se o rei não levantasse o cetro, ela seria morta. Porque ninguém poderia se achegar no trono do rei, a não ser se fosse
chamado pelo rei. Em exceção, o filho do rei. O filho do rei poderia chegar-se naquele trono sem pedir permissão. Porque, no caso, ele era alguém que iria suceder o rei que estava naquele trono. E a grande ideia é que nós temos agora o privilégio de um filho. Onde eu e você, pecadores, irmãos, miseráveis, temos esse privilégio de se aproximar ao trono da graça. De nós, com todas as nossas mazelas, fraquezas, pecados, podemos ir até o grande Deus do universo. E aquele que é onipotente, que tem um poder em suas mãos, aquele grande Deus que pode fazer tudo conforme a sua santa vontade, e clamarmos a esse trono de graça, a esse trono em que Deus nos dará favores imerecidos, bênçãos imerecidas, e não somente isso, mas o Deus que não nos dará aquilo que nós merecemos. Então, nesse sentido, hoje eu e você temos esse privilégio de, por meio do nosso grande Cristo, nos aproximar do nosso Deus, falarmos com o nosso Deus, termos comunhão com o nosso Deus, e mais do que isso, alcançarmos misericórdia e graça, socorro em ocasião oportuna. Deus, irmãos, sempre responde às nossas orações. Talvez Ele não esteja respondendo do jeito que você gostaria. Mas como um pai que cuida de uma criança e muitas vezes faz coisas que uma criança não entende, Ele também faz isso conosco, nos levando a situações que muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, mas que Ele está lá, nos segurando em nossas mãos, nos sustentando com o poder da sua palavra e nos levando a mais graça e a mais misericórdia. Assim, esses irmãos são incentivados a buscar a Cristo, a fixar os olhos deles em Jesus. E eu fico pensando nas nossas vidas aqui, como igreja local. Durante a nossa vida, como pastor, um jovem pastor na igreja, mas alguém que já serviu à igreja por alguns anos, eu tenho percebido alguns tipos de pessoas na igreja. A primeira delas são aquelas pessoas fortes. São supermans na igreja. Normalmente são aqueles irmãos, e aqui eu reconheço e eu confesso para vocês que eu fui assim por muito tempo. É aquele irmão que cria barreira para lutar contra todos os pecados. Ele se acha forte. Ele cria meios para não cair no pecado da imoralidade. Ele baixa um aplicativo e ele se acha poderoso para vencer os seus pecados. Ele se acha capaz, ele se acha forte e acha que pelo poder das suas mãos conseguirá crescer em santidade. Existem aqueles irmãos também incapazes. Esses irmãos aqui, normalmente, eles se lançam no pecado porque entendem que não conseguem mais vencer. Pastor, eu já tentei de tudo. Já fiz o que eu podia, mas não consigo mesmo. Vou no pecado. E eles se lançam ao pecado, caindo e praticando os seus pecados ainda mais. O terceiro tipo de pessoa, essa que é a mais comum que eu vejo. São as pessoas que ficam com autocomiseração. Elas vivem dizendo, eu sou um grande pecador, eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo amar a Deus como deveria, eu isso, eu aquilo, não dá para mim. A gente vai lá, fala do evangelho para ele, tenta animar ele, mas eu não consigo, não tem esperança para mim. E o quarto tipo de pessoa é aquela pessoa ideal. A pessoa que Cristo espera que nós sejamos. Que sim, reconheçamos os nossos pecados e nossas fraquezas, mas que busquemos a sua graça. Porque o Deus, irmãos, que está no trono de graça, Ele não somente escuta as nossas orações, mas Ele não só corre, Ele age com poder. Então, nesse processo em que eu vejo muitas vezes esse tipo de pessoas, muitas delas quebram no processo por causa do orgulho, por causa do medo, da vergonha, por causa da tristeza profunda. Perdem a vontade de olhar para Cristo, perdem a vontade de continuar, perdem a vontade de perseverar.
e quebram no meio do processo. Mas tudo isso é muitas vezes Deus lembrando, nos entregando muitas vezes aos nossos pecados, para que a gente venha lembrar, de fato, você não consegue. De fato, você não pode. Você não é um Superman. Você não é forte o suficiente para vencer os seus pecados. Você precisa da minha graça para continuar e para perseverar. Porque o Evangelho, meus amados irmãos, não é sobre os fortes. Não é sobre os capazes. Não é sobre os ricos. Não é sobre os mais inteligentes. O Evangelho é sobre pessoas fracas e doentes. E que o Deus do universo veio para salvá-las. E eu preciso que você lembre nessa noite que a graça de Deus não é pela sua conquista, não é pelo merecimento, não é por beleza, não é por talento, mas somente pela graça de Cristo na cruz do Calvário. O Cristo que tem poder para salvar. Amém? Que nos apeguemos a essa graça. E naquele grande dia, nós venhamos não ver 4 pegadas, mas apenas 2. A de Cristo que nos sustenta no começo, no meio e até o final da jornada. Vamos orar mais uma vez. Nosso grande Deus, nós sabemos que somente o Senhor tem poder para nos salvar. Que somente a tua obra na cruz pode trazer para nós remissão, perdão e pagar pelos nossos pecados. Que essa, ó Deus, é a melhor coisa que o Senhor pode dar ao homem. Nesse sentido, nos ajuda a se apegar a essa verdade, Senhor. A se agarrar a ela e a andar satisfeitos nela. Como aqueles homens que o Senhor Jesus Cristo ensinou na parábola, que venderam tudo o que tinham para comprar a pérola preciosa, que fizeram um banquete, ó Deus, para se alegrar diante daquele que estava perdido e foi achado. Que nós possamos ter esse sentimento. Renova nos nossos corações a alegria da salvação. Renova nos nossos corações o desejo, o anseio, o sentimento de que o Senhor é mais importante do que tudo. E que ter o Senhor é ter tudo. Nos ajuda. Para que no processo das lutas diárias, das dificuldades diárias da nossa vida, nós continuemos confiando na tua graça e no teu poder. No único Cristo que tem poder para salvar e nos sustentar. É nesse sentido que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.